O presente trabalho, a respeito da pandemia, tem como tema Impactos da pandemia entre os estudantes. Seus integrantes são Gabriel Barbosa, Murilo Loureiro, Thalita Serafim e Tamires Oliveira. Nessa pesquisa acerca dos impactos gerados pela pandemia na vida dos estudantes do ensino médio, queremos entender o que os afligem nesse período de quarentena e como estão lidando com isso. O feedback nos ajudará a compreender como a pandemia influencia no comportamento e na rotina do acadêmico. No trabalho, o público-alvo foi estudantes das séries presentes no ensino médio, tendo um total de 111 colaboradores que contribuíram para o findar da pesquisa. Na abertura do presente trabalho, pedimos ao usuário que se identificasse, levando em conta que para um melhor levantamento de dados e que para manter uma relação de proximidade com o mesmo, essa ação se faria necessária. Em qual ano do ensino médio você se encontra cursando? O objetivo dessa pergunta foi descobrir qual grupo mais específico nós estávamos estudando. Os resultados mostraram que, em primeiro lugar, ficou o segundo ano do ensino médio, com 46,5%, seguido pelo primeiro ano, com 38%, e por último o terceiro ano, com 15,5%. Concluímos que os resultados são reflexo do nosso círculo de vivência. Grande parte dos nossos conhecidos se encontra no segundo e no primeiro ano. A segunda pergunta do nosso formulário foi: há alguma coisa que vem lhe trazendo preocupação em relação ao futuro? E aí o estudante estaria apto, livre, para escolher qualquer coisa que vem lhe trazendo preocupação, que o aflige. Aí nós damos algumas opções, como recuperação, vestibular, Enem, condição familiar, finalização do ano, para ajudá-lo a escolher. Nós escolhemos essa pergunta em razão de que todos nós temos algum receio quanto ao futuro, principalmente por ele ser tão incerto. Antes da pandemia, ele já era, mas agora a sensação de incerteza do que vamos fazer ou como vamos fazer é ainda maior e mais evidente. Ter medo do futuro, como eu já disse, é algo bem comum, mas o que você vai fazer quanto a isso é o verdadeiro X da questão. Não deixar que isso te pare, mas sim que seja um incentivo para prosseguir. Bem, confesso que as respostas já eram tanto quanto esperadas. A preocupação com o Enem tomou parte da maioria das respostas. Vou ler algumas que foram mais frequentes. Sim, vestibular e o atraso das matérias que esse ano trouxe, e redação principalmente que retardou bastante. Um pouco de tudo, mas eu acho que por enquanto o melhor a se fazer é cuidar da saúde mental. O que me preocupa mais é como vai funcionar o próximo ano, pois irei finalizar meu ensino médio e o Enem será para valer. Várias outras colocaram acerca do Enem, devido que várias escolas não tiveram a oportunidade de seguir em frente com seus estudos. Recuperação, pois eu não estou conseguindo aprender nada mesmo, eu me esforçando sozinha para aprender. Muitas pessoas também relataram não conseguir estabelecer uma rotina. Formatura, de não saber como vai ser a previsão, o Enem, finalização do Enem, finalização do ano novamente, recuperação, medo de não ter ido bem no Enem como esperado, do que você vai fazer da sua vida também é uma grande preocupação dos estudantes, medo de perder alguém que ama. É tudo muito incerto nesse período, então vem trazendo diversos medos e aflições e preocupações. A próxima pergunta do nosso trabalho é: você fez uso do atendimento psicológico durante esse período de quarentena? Cerca de 67,3% relataram que não fizeram, 9,1% relataram que não, mas que iriam fazer, e apenas 20% relataram que sim, fizeram uso de um atendimento psicológico, que é algo que é tão importante para esse período em que vivemos. Pesquisas apontam que fazer acompanhamento psicológico fortalece seu autoconhecimento, ajuda a lidar com os pacientes no dia a dia, ajuda a superar barreiras e também auxilia no seu equilíbrio emocional. Questão 10.
Com a pandemia no novo coronavírus, surgiram novas situações e rotinas às quais precisamos nos adaptar, como distanciamento social, higienização frequente das mãos, utilização de máscaras, atividades escolares em casa, além das mudanças repentinas na rotina. O cenário é de incerteza. Há alguns meses atrás, não se fazia ideia de quantas mudanças ocorreriam em função de uma pandemia. Tampouco que a maioria das pessoas experimentaria emoções como preocupação e medo com tanta frequência. O fato é que absolutamente todos foram surpreendidos por essa situação, e por isso é compreensível que algumas reações apareçam: medo de adoecer e morrer, medo de perder pessoas queridas, preocupação em perder o emprego ou em não conseguir pagar as contas, tristeza em não poder ver entes queridos, sensações de impotência e desamparo, irritabilidade, tédio e solidão, falta ou excesso de apetite, dificuldade para dormir ou muito sono. O que pude somatizar nesses longos meses é que precisamos nos tornar protagonistas da nossa própria vida, para manter a calma, tranquilizar e disciplinar. Para isso, é importante dar atenção aos comportamentos e sinais do nosso corpo. Tomar consciência disso é importante para mantermos o equilíbrio. Evitar pensamentos negativos, por muito difícil que sejam, também é um grande passo. Além de valorizar as pequenas conquistas e alegrias diárias, como receber uma ligação de uma pessoa querida, de alguém que não te via faz um tempo, conseguir resolver uma questão de exatas, entre outras, que é muito complicado, a gente sabe disso. Como você caracteriza seu relacionamento com as pessoas que convivem em sua casa após o início da pandemia? 29,1% das pessoas o caracterizaram como melhor, 31,8% igual ao que era antes, 31,8% pior, 7,3% outras respostas. A pergunta é muito importante para a realização da pesquisa, pois ela mostra como os relacionamentos se modificaram com a chegada da pandemia. A possível conclusão tirada foi que alguns relacionamentos de fato melhoraram, talvez pelo tempo maior de convívio, já outros nem tanto, puderam até se tornar piores. Em uma das respostas, houve o seguinte posicionamento: a tolerância tem que ser exercida ao máximo, já que não está fácil para ninguém. E, na verdade, a pandemia também nos levou a tentar compreender diferenças. Mas, quando elas se tornam alarmantes, as coisas realmente podem ficar muito difíceis. Analisando o contexto do gráfico, verificamos as principais situações vivenciadas durante o período de pandemia, isolamento social. Com 5,5% no topo do ranking, verificamos a dificuldade em se organizar no seu dia a dia, seguidos por 63,6%, dificuldade de adaptação ao novo normal e 36,4%. Entenda e respeite seus limites e não se sinta culpado por isso. Não se cobre muito por não ser tão produtivo todos os dias. Não por conseguir se exercitar diariamente. Permita-se sentir todas as emoções. Busque válvulas de escape para tranquilizar e aquietar a mente. Porém, temos consciência que muitas pessoas se sentem ansiosas com essa situação no qual estamos vivenciando. Ainda mais diante do fato de não saber como essas mudanças vão influenciar futuramente. Por isso, uma das principais dicas é ter inteligência emocional e trabalhar com a capacidade de lidar com situações novas e diversas, encontrando motivação e foco. Em relação à implementação do ensino à distância, como você avalia essa mudança na sua vida em uma escala de 0 a 5? O objetivo dessa questão foi analisar a opinião das pessoas em relação à imposição do EAD, se isso foi algo positivo ou negativo. Os resultados mostraram que a maior parte, com cerca de 33%, não está gostando de nenhuma forma do EAD. Em seguida, temos outra parte que considera o EAD algo regular, não tão bom, mas não tão ruim. E por último, com 7%, encontra-se os alunos que estão achando ótimo o ensino à distância. Concluímos então que para a maioria o EAD está sendo algo negativo,
muito provavelmente pela questão da absorção dos conteúdos e da convivência social que o ensino presencial nos proporciona. A pequena parte que achou ótimo provavelmente já havia tido outras experiências e sabia lidar com todo o processo. Você tem conseguido manter uma rotina com horários estabelecidos para cada tarefa a ser realizada, como descanso, atividade física, escola, horário para acordar, dormir? O objetivo dessa pergunta foi saber um pouco mais sobre como está sendo o nível de organização dos alunos do ensino à distância. Os resultados mostraram que, em primeiro lugar, com 48%, os alunos têm uma certa organização. Em segundo lugar, com 40%, ficaram os alunos que não possuem organização, seguido por cerca de 12% que têm uma rotina bem definida. O que concluímos foi que, ao analisar o formulário como um todo, levando em consideração essa questão, foi que os alunos que possuíam uma organização com rotinas definidas se saíram muito melhor do que aqueles que não possuíam nenhuma rotina, mostrando que uma boa organização como a rotina faz diferença nos resultados finais. Não podemos negar que a nossa vida virou de cabeça para baixo quando nos deparamos com a pandemia do Covid-19 no Brasil. Além de uma mudança repentina em todos os nossos hábitos e rotina, nos deparamos também com a necessidade de redobrar a atenção para as nossas emoções e sentimentos, buscando por atividades que acalmassem e controlassem o turbilhão de sensações decorrentes do isolamento. Conforme apresentado nos gráficos, podemos verificar que 86,4% das pessoas optaram por jogos eletrônicos, seguido de 60,9% para meditação e yoga e 43,6% com cuidados com a alimentação. Como você avalia sua saúde mental durante esse período? 20% muito ruim, 29,1% ruim, 30,9% aceitável, 12,7% bom, 7,3% muito bom. Realmente, o que vem sendo fortemente testada nessa pandemia é a nossa saúde mental, seja com relação à escola, seja com relação aos convívios dentro de casa ou outras realidades. Cada um tem sua maneira de lidar com certas situações. A partir das perguntas, foi possível notar como uma grande parte das pessoas considera sua saúde mental ruim ou muito ruim atualmente. Elas somam um total de 49,1%. Enquanto podemos ver que a porcentagem de pessoas que está com uma saúde mental muito boa é apenas 7,3%. A última pergunta do nosso trabalho, eu acho que foi a mais importante para mim como ser humano, como estudante, que é: nesses meses de quarentena, o que te inspirou e te ajudou a não desistir nos momentos difíceis? Em algum momento da vida, você vai se deparar com muitos desafios e momentos complicados. Por muitas vezes vai pensar em desistir ou querer que o mundo acabe naquele instante. E é aí que você vai precisar tirar força de onde você nem sabia que tinha para voltar aos trilhos. Na pandemia, os momentos de fraqueza, incerteza e desespero foram grandes. E são nesses momentos que você olha e procura inspirações e pessoas que te ajudem a tornar a vida mais leve. Bem, as respostas foram cada uma mais emocionante que a outra. Queria que todos que responderam essa pergunta soubessem que não estamos sozinhos e que todos nós estamos passando juntos por tudo. Queria que todos pudessem ler essas respostas. Acho que seria incrível. Principalmente para as pessoas que responderam ter desistido de tudo. Algo que é totalmente compreensível para a situação que a gente se encontra. Mas desistir não é sinônimo de fracasso. Desistir é só aquela pausazinha que você dá na vida. Mas no momento de fraqueza, no momento de desistir, você vai precisar encontrar forças para voltar e para retornar. E é aí que você vai precisar de uma inspiração. Mas vamos às respostas. Bem, recebemos muitas, algumas principalmente sobre esperança, que isso é uma fase ruim e que como qualquer outra isso vai passar. Outras muito emocionantes,
sobre quando eu olho para o meu passado e vejo que sou diferente disso, sempre fui alegre e calmo, preciso voltar a ter isso. Algumas muito otimistas, pensar que amanhã é um novo dia e com ele novas chances de recomeçar, de fazer diferente aparece. Gosto muito de conversar com os meus amigos e com a minha avó também. Eles me acalmam em situações de ansiedade. Me apeguei muito a Deus, Ele me dá força para continuar. Pensar no meu futuro e que isso seria apenas uma fase. Agora está difícil, mas vai passar. E vou me dedicar ainda mais lá na frente para conseguir um futuro promissor. Minha família e amigos também sempre estiveram ao meu lado, me apoiando em tudo. Meu projeto Verão tem esperanças, ver filmes clássicos, renomados, ler meus animais de estimação, tirar fotos e me sentir bem comigo mesmo. Acho que eu também tô nessa vibe. Quando eu percebi que tinha perdido totalmente o controle do meu corpo, tinha engordado muito e como uma bailarina, isso é horrível. O fato de meu pai apoiar em meu sonho, hoje ele está em risco, entubado com complicações de Covid-19. Nós recebemos muitos relatos de pessoas que estão com essa doença e que estão lutando para dar esperança, para dar orgulho para essas pessoas que estão doentes, para que elas possam continuar lutando, continuar enfrentando essa doença e que todos nós possamos olhar isso lá na frente e ver que foi difícil, foi complicado, mas que nós sobrevivemos, que nós estamos bem e que possamos aproveitar um futuro excelente. A esperança de poder voltar à escola e poder viver normalmente tudo de novo. E é isso, a gente termina com essa esperança de que tudo isso vai passar e de que realmente há um futuro e que isso é só uma fase. Como pedido, aqui está a planilha com os dados do formulário, com alguns dos dados, por fato de terem muitas respostas, muitas pessoas que contribuíram para essa pesquisa tão bonita, tão excelente. A gente colocou só alguns dessa planilha, que ficou bem grande. Como conclusão, nós temos: no presente trabalho, observamos as diferentes realidades enfrentadas no dia a dia dos estudantes durante a pandemia. Notamos os desafios, sejam eles voltados ao eixo acadêmico, familiar ou emocional, e como cada um está lidando com a pressão que esse momento exerce. Essa pesquisa, esse formulário teve grande importância para a nossa construção humana, pessoal, e que nós possamos todos saber que isso é uma fase e que isso vai passar.